paz do Senhor continue reinando em nossos corações. Que bom estar com todos vocês aqui novamente. Todos os nossos amigos aí do YouTube. Já chegamos a 142 amigos aí. O canal está subindo, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no meu canal. Se você não é inscrito, pessoal, se inscreva lá no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, porque tem muitas coisas boas aí pra gente que gosta de bater papo de Bíblia e conhecer um pouco mais sobre a historicidade. Amados, o tema que gerou no meu coração para a gente estar trazendo aqui nesse bate-papo, está lá no livro de Atos, no capítulo 17. É um tema que muitas das vezes eu não vejo sendo pregado em muitas igrejas, é um tema de extrema importância para que nós possamos entender no seu contexto e aplicar isso na nossa vida, meus amados. Hoje nós vemos aí uma diversidade de pregações, muitas heresias, muitas coisas antibíblicas ali que estão sendo pregadas em cima de púlpito e as pessoas estão dando glória e não entendem o que está sendo pregado, o que está sendo falado. E aqui Jesus, ele nos deixa aqui um exemplo que está no livro de Atos, no evangelho ali de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 17, vai falar sobre os bereanos. Eu queria compartilhar com todos vocês aqui para que nós possamos colocar isso na nossa mente. E eu tenho certeza, se você ficar até o final desse vídeo comigo, vai mudar muito o seu pensamento. Você vai entender, vai compreender, vai prestar muito mais atenção daquilo que está sendo pregado em cima aí dos púlpitos ou em qualquer outros locais aí. Amém? Vamos aí nesse bate-papo, nesse conhecimento bíblico aí, conhecimento histórico. Irmãos, quando nós pegamos ali o livro lá de Atos, no capítulo 17, dentro da sua viagem missiológica ou viagem missionária de Paulo, ali, ele passa ali por Anfípolis, ali nas suas viagens, e a Polônia, até ele chegar lá na cidade de Tessalônica, aonde havia ali uma sinagoga de judeus. Sim ou não? Se você pegar lá em Atos, no capítulo 17, Paulo sempre tinha como costume, por tradição, ir ali nas sinagogas ali, para estar ali disputando, conversando ali, mais especificamente, no sábado, sobre as escrituras sagradas, expondo lá e demonstrando lá que Cristo, ele tinha que compadecer e que Cristo também tinha que ressuscitar dentre os mortos. Não era algo tão simples, tão fácil de ser explanado ali e abordado dentro daquela sinagoga com aqueles homens que estavam ali com a sua mente ali já totalmente cauterizada. Alguns, creram ali na pregação do apóstolo Paulo, muitos começaram a se juntar com Paulo e também ali com Silas, e uma grande também multidão, tanto de gregos e como religiosos da época. Viram que a pregação de Paulo era uma pregação coesa, fazia totalmente sentido e começaram a se juntar ali com Paulo lá e Silas. E também, meus amados, não tinha poucas mulheres, tinham várias mulheres também que escutavam, que participavam, mulheres ali principais ali dentro daquele local. Então, amados, foi algo muito difícil, mas teve êxito ali em muitas colocações. Mas olha o que interessante. Eu quero só destacar com todos vocês aqui no livro de Atos, no capítulo 17, verso número 11. Legal? Olha o que fala, meus amados. Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas assim eram. Presta atenção, vou repetir. Examinavam as escrituras todos os dias para ver se assim era verdade o que estava sendo pregado. Tá entendendo, meus amados? Quem que eram os bereanos? Os bereanos, meus irmãos, eles eram habitantes de uma cidade de Bereia, por isso que o nome Bereanos, uma antiga cidade grega que estava localizada lá na Macedônia. Quando nós pegamos aqui, eles são ali mencionados no capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 15. Se você pegar todo o contexto da segunda viagem missionária ali do apóstolo Paulo, quando ele e o seu companheiro Silas, a qual eu já falei aqui para vocês, eles passam lá por Bereia, após estar enfrentando várias oposições lá na cidade de Tessalônica. Mas qual seriam essas oposições?
A principal oposição que Paulo e Silas recebiam ou enfrentavam lá na cidade de Tessalônica, amados, ela ocorreu durante a sua segunda viagem missionária, que o apóstolo Paulo fez, e ela é descrita lá em Atos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Depois acompanhe nas escrituras sagradas para você ver. Mas qual foi o motivo e a natureza, amados, dessa oposição desse povo lá de Tessalônica? A primeira coisa que tinha lá era a inveja dos líderes judeus. Embora, amados, alguns judeus e muitos gregos, temente a Deus, eles tenham aceitado de bom grado a mensagem do apóstolo Paulo, alguns grupos ali de líderes judeus ali da sinagoga, os caras ficam com muita inveja. Inveja da influência de Paulo, que estava ganhando muito em cima do povo, ganhando muitas almas ali e fazendo com que essas almas entendessem realmente o que é ali a palavra de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 17, verso número 5, você dá uma olhadinha lá. Então, o sucesso, amados, da pregação ali de Paulo, especialmente para os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, ele começa a provocar ali uma reação totalmente adversa entre judeus que viviam ou que viam ali o próprio poder de influência sua sendo diminuído. Outra coisa, outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês que estava acontecendo lá era a manipulação da multidão. Tudo isso está dentro das escrituras. Então, os caras movidos por inveja, esses líderes judeus ali, mobilizaram alguns homens maus ali do mercado, descritos como desordeiros. Para fazer o quê? Para formar uma multidão ali e causar um tumulto na cidade. E isso aconteceu lá, justamente. O que esses caras queriam? Eles queriam gerar o quê? Uma agitação pública, tá? Contra Paulo e Silas, possivelmente para que essas autoridades romanas tomassem medida contra eles. Então, vamos causar aqui uma balbúrdia, vamos causar um desconforto, a tropa romana vem e acaba com tudo isso daí que estava acontecendo, tá? Havia também, meus amados, uma acusação política, tá? E uma das estratégias dos oponentes lá foi apresentar Paulo e os seus companheiros como uma ameaça totalmente política. Para quem? Para o Império Romano daquela época. Então eles acusavam tanto Paulo e tanto Silas de estar virando, né, o mundo de cabeça para baixo. E pregando que havia um novo rei, Jesus em oposição a César, lá em Atos 17, verso número 7. Olha o que os caras estavam fazendo. Tentando de todas as formas lá tirar Paulo e Silas de cena e muito menos tirar a pregação do evangelho de cena. Tá entendendo, meus irmãos? Então eram muitas acusações graves, pois a lealdade ao imperador era totalmente crucial naquela época daquela sociedade romana. Então qualquer sugestão de insurreição poderia ali ser durante e reprimida ali pelas autoridades. Olha o plano de fundo que eu tenho que trazer aqui para vocês, para mim depois trazer algumas aplicações para o que está acontecendo em muitas igrejas, em muitos locais atuais. Por isso que eu preciso fazer com que você entenda, amados, aí de uma maneira bem sucinta, rápida e objetiva. Havia também lá naquele local uma perseguição de Johnson. Está na Bíblia. Johnson e outras pessoas. Então, quando os opositores não conseguiam encontrar Paulo e Silas, eles faziam o quê? Eles invadiram a casa lá de Johnson, onde o apóstolo Paulo estava hospedado, na casa desse irmão, arrastando, tirando eles lá junto com outros irmãos para diante das autoridades e mostrar e levar eles lá. Então, Johnson e outros, né, eles foram acusados de quê? De obrigar pessoas que agem contra os decretos de César. O Johnson estava ali trazendo Paulo, Silas e hospedando na sua casa, os caras ficaram furiosos e trazia eles lá, né? Falando que eles estavam ali agindo contra os decretos do imperador César. Então eles foram forçados, meus amados, a pagar uma fiança para garantir a libertação e a sua paz temporária. Olha só, que coisa ridícula isso. Lá em Atos capítulo 17, verso número 9, você entende isso daí que eu estou te falando. Mas trazendo um contexto aqui bem lindo e bem rico, para que você entenda, amados, aonde eu quero chegar. Em Bereia, Paulo e Silas pregavam a mensagem do evangelho na sinagoga local. Sim ou não? Então, amados, aonde eles encontraram uma recepção mais favorável do que outras cidades, tá? Então, os bereanos, que são aqui descritos como mais nobres, lá em Atos, capítulo 17, verso número 11,
né, do que aqueles que estavam lá em Tessalônica, pois que eles ouviram a mensagem de Paulo com boa vontade. E ao mesmo tempo, não era porque Paulo e Silas estavam pregando ali cheio de eloquência, cheio de unção, mas o povo lá, os bereanos de Atos 17:11, eles examinavam as escrituras para verificar se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com elas. Tá entendendo, meus irmãos? Aqui eu quero fazer uma notinha de rodapé. Hoje, infelizmente, trazendo uma aplicação para nós nos dias atuais, hoje muitas heresias, muitas coisas antibíblicas, pensamentos empíricos, que não têm base algumas, estão sendo pregadas dentro, muitas das vezes, da igreja, e o povo estão dando glória sem se importar, sem saber, sem examinar o que diz a Bíblia, se aquilo está sendo dito mesmo biblicamente. Então, essa postura os bereanos não absorvia. Não era porque Paulo estava pregando, falando, que eles acreditavam e falavam, não, vamos acreditar, vamos dar glória, glória a Deus, glória a Deus. Hoje em dia, né, meus irmãos, muitas das vezes, as igrejas, os pastores, querem medir pelo seu glória que você dá. Ah, irmão, se você não dá glória, você está com problema. Ah, irmão, você tem que dar glória alto. As pessoas estão dando glória, 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 glória para muitas heresias que estão sendo pregadas. Não prestam atenção no que está sendo pregado. Então, essa postura, ela foi vista como exemplo de uma abertura ali à verdade. As escrituras, para quê? Para ter discernimento ao estudo. Opa, vou estudar, vou ver se que esse cara está falando tem coerência para ver se é verdade. Tá entendendo, amados? Então, uma das características culturais, né, e ideológica lá de Atos do capítulo 17 foi a forte relação ali com o judaísmo. Então a sinagoga era um local onde Paulo pregava, sim ou não? Então o que sugere que havia uma comunidade judaica totalmente significativa em Bereia, certo? Então a prática, meus irmãos, de examinar as escrituras para verificar a sua veracidade, para verificar a verdade das afirmações de Paulo, no que ela reflete, meus amados? Ela reflete na serenidade com que eles levavam os estudos do texto sagrado. Tá entendendo? O que no contexto da época seria o quê? A Taná, a lei, a Bíblia hebraica. Então eles falavam, cara, o que ele está falando, vamos ver se tem sentido. Aí eles examinavam e falavam, realmente, tudo que esse cara está dizendo faz coerência. Hoje as pessoas, infelizmente, estão acreditando em muitas coisas, meus amados, fora do comum. E isso me entristece literalmente o meu coração. Entristece, amado, de ver as pessoas ali sem um amor, sem um temor ali de entender mais a palavra de Deus, buscar mais a fundo. Tá entendendo? Por isso que o espírito deles era um espírito de nobreza. Porque a expressão fala que eles eram mais nobres. Então essa expressão, amados, ela é usada para quê, povo de Deus? Para descrever os bereanos, mais nobres. Isso daí refere-se não a uma nobreza de uma linhagem de status social real, mas uma nobreza de caráter. Tá entendendo? As pessoas examinavam, as pessoas iam buscar a veracidade, as pessoas iam ali ver se tudo aquilo que Paulo está falando é verdade ou não. E olha que lá naquela época não existia internet. Então imagine se os bereanos fossem na época de hoje. Tem ainda os bereanos. Tá entendendo? Eu, meus amados, eu posso dizer que eu sou um bereano. Eu não como, eu não absorvo tudo aquilo que está sendo pregado lá em cima. Aonde eu vejo cada coisas mirabolantes, maldições que são jogadas para o povo e o povo estão dando glória a Deus. Tá entendendo? Então os bereanos de Atos 17, eles foram elogiados por sua abertura ao ensino, tá? E também a dedicação à pesquisa das escrituras. Há algo que se destaca em contraste com aquela resistência e hostilidade que Paulo enfrentava em outras cidades, meus amados. Existia ali um sincretismo cultural naquela época, tá entendendo? Esse sincretismo, amados, como uma cidade grega, que nós vemos dentro da história, dentro da geografia, lá na Macedônia, Bereia também teria sido influenciada por essas ideologias ali helenísticas, irmãos. Não foi fácil. Então, a cultura grega ela era caracterizada por quê? Pelas suas filosofias, como lá na época, depois você pesquisa o estoicismo e os epicurismos, ou os epicureus, que estava envolvido, enraizado naquela época. Então, embora o texto de Atos não mencione diretamente essas influências, lá nós podemos ali inferir que os bereanos, vivendo em um ambiente totalmente grego,
Eles teriam e tinham contato com essas ideias, mesmo que as comunidades judaicas se manifestavam fiéis ao monoteísmo, a um único Deus. Existia, amados, muitas diferenças ideológicas naqueles locais, mas os bereanos eram nobres. Eles não comiam, não absorviam qualquer tipo de situação que eles pegavam ali, o que eles escutavam. Eles escutavam, de repente, sim, claro, respeitavam, mas falavam o que que esse cara, o que que essas pessoas estão falando aí não tem nada a ver, porque eu pesquiso na Bíblia, eu pesquiso na história, e tudo isso aí são falácias. Tá entendendo, amados? Havia naquela época um ceticismo em busca por evidências. Então, quando você entra dentro da história, um traço ideológico importante dos bereanos foi o seu ceticismo saudável. Eles eram céticos, mas era um ceticismo saudável. Não aceitando cegamente a mensagem de Paulo e Silas, mas confirmando a luz das escrituras. Os caras eram céticos até certo ponto. Peraí, vamos dar uma olhada para ver o que esses caras estão falando. E isso não é o errado, amados. Isso não é errado. Tá entendendo, irmãos? Por isso que eu quero abrir aqui uma conclusão para nós aqui e trazer uma aplicação rápida. Os bereanos, meus irmãos, eles são exemplos ali para mim, para você, de uma comunidade que, apesar de viver num ambiente com múltiplas influências culturais, filosóficas, os caras manteve ali a sua postura de abertura ali à verdade, mas com discernimento. E é hoje que está faltando para muitas pessoas discernimento. O seu amor pelo estudo das Escrituras Sagradas e a sua busca sincera, meus irmãos, pela verdade, destacavam e destacam eles como modelo de nobreza espiritual relatado aqui em Atos. Tá entendendo? Até hoje nós falamos dele, vamos falar, porque está registrado no capítulo 17. Isso reflete, amados, uma abordagem totalmente racional, uma abordagem investigativa, que também era totalmente valorizada em várias escolas de filosofias gregas ali da época. Tá entendendo, meus amados? O que me chama a atenção, que eu quero chamar a sua atenção, irmãos? Por que Jesus ele deixou Atos capítulo 17 para nós termos como exemplo os bereanos? Amados, hoje nós entramos nas redes sociais, hoje nós entramos na internet, no Facebook, Instagram, seja o que for, nós vemos muitas loucuras sendo pregadas. O povo está sendo enganado muitas das vezes dentro das igrejas, com muitas e muitas heresias. E as pessoas estão dando glória. Maldições são lançadas em cima de púlpito, como eu já vi, como eu já presenciei. E quando aquele homem falou aquela maldição, jogando para cima do povo, em cima do púlpito, eu logo repreendi aonde eu estava sentado. Falei, eu te repreendo em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda o que saiu da tua boca agora, em nome de Jesus Cristo, amados. Irmãos, vocês não estão entendendo, amados, a veracidade, a importância de você estudar as Escrituras, de você examinar tudo aquilo que está sendo literalmente falado, tudo aquilo que está sendo pregado. Você tem que ter ceticismo, mas um ceticismo saudável. Opa, peraí, será que esse cara está falando? Peraí, deixa eu ver se é verdade. Eu vou pesquisar outros pastores, outras fontes, para ver se isso faz sentido. Amados, é uma triste realidade. Muitas das vezes o povo está sendo ali enganado dentro do sistema religioso. Eu não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade ou que nós temos toda a verdade, não, meus irmãos. Mas eu aprendi com Atos capítulo 17 que nós temos que examinar, nós temos que ver que o que está sendo falado é verdade. Está entendendo? Muitas coisas, heresias antibíblicas, muitas falácias, muitas campanhas mirabolantes que não estão totalmente fora da realidade. E o povo está dando glória a Deus. É simples. Dá um Google aí, entra na internet, entra no YouTube mesmo, dá uma pesquisada aí. Você vê tanta loucura, tanta coisas fora da realidade. E o povo com a mente cauterizada, acreditando em muitas coisas. O diabo ele é estrategista, amados. Tem um ditado popular que fala assim: quem não pode ser a ele, se ajunte-se a ele. O inimigo ele se filtra dentro da igreja, usa pessoas que não têm discernimento, não têm vida com Deus, não estuda, não busca, não tem uma mente boa, uma mente saudável e começa a fazer um monte de loucura e o povo aceita dando glória a Deus. Pesquise, estude. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, amados, para que eles possam entender qual é o sentido de ser um bereano nessa época de hoje, pegando de exemplo do nosso passado. Não se deixe enganar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, amados, venha te dar discernimento.
Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. E seja um bereano do século 21 agora. Que a graça e a paz do Criador esteja em vossos corações. Que o Espírito Santo continue te abençoar de uma maneira sobrenatural. E até o próximo vídeo. Deus o abençoe.